Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João. Quero ler com você um texto de Deus, algo que o Senhor me trouxe, como eu falei na aula que demos agora há pouco, um tesouro escondido, um texto que preguei no que chamei aqui numa reunião que eu chamei de Encontro com Deus. É o mesmo texto, João capítulo 21, mas o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Lemos esse texto de João 21 essa semana e eu quero compartilhar com você algo que o Senhor me chamou a atenção. Eu quero ler a partir aqui do versículo 4. João, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 14. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler do versículo 4, 14. Abracei a Alessandra. Está feliz hoje, hein, Alessandra? Raquel. Dia de cear. Amém? Batizaram semana passada, que alegria. Anda um bocado, né? Gente, olha, quem não veio, pense essa igreja, esse lado aqui inteiro cheio. Ela tinha falado para mim, pastor, vou encher a igreja. Amém. Ser uns 5, 6, né? Gente, estava aqui, viu quanto ela trouxe. Glória a Deus, que bom. Aí batizar o filho, tu traz também, da mesma forma. Lindo, lindo. Vamos ler aqui o texto. Capítulo 21 diz assim, a partir do versículo 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Só mais um versículo. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Só até aqui. Pai, te damos graças. Essa manhã é uma manhã especial, é a tua manhã. Separamos para celebrar o teu nome e ser edificados por ti também. Peço a ti, Espírito Santo, que tu venha nesse momento a trazer revelação desta palavra, clareza dessa palavra, e que haja uma unção nova para cada vida aqui. Saiamos daqui, Senhor Deus, repletos de uma certeza: Deus se fez presente e falou comigo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Observe que eu dei um recorte nesse texto. Não comecei a ler o versículo 1, mas do 4. Já que no versículo 1 fala do Pedro indo pescar, falando: vou pescar. E Pedro indo pescar, voltar para a praia, voltar a pescar. E os discípulos indo a eles, demonstrava que Pedro não estava ainda resolvido
por dentro, mesmo que Jesus tivesse ressuscitado, Jesus ressurreto não tinha sido o suficiente para Pedro, porque a tristeza profunda de Pedro não foi só a morte de Jesus, mas foi o último ato com Jesus, onde ele negou, mesmo Jesus tendo alertado. E houve um confronto dentro dele, porque Jesus falou: você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o texto aqui do capítulo 21 inaugura ele, Pedro voltando a pescar. Voltar a pescar, ou dizer vou pescar, não é algo de uma rotina simples. Ir pescar, me parece que arremete Pedro ao seu ofício. Seu ofício original era pescar. Pedro está decidido a voltar a pescar peixes quando tinha sido chamado, convocado a pescar gente. Lembra do texto? Venham que eu vou fazer vocês pescadores, torná-los pescadores de homens. Mas eu comecei a leitura mostrando a atitude de Jesus. Eu quero trabalhar aqui não a atitude de Pedro. Peguei aqui essa mensagem, nesse capítulo, nessa passagem, num domingo que eu chamei de Encontro com Deus, mostrando ações de Pedro, mas eu quero mostrar aqui, hoje, nesta manhã, ações e fala de Jesus. A pessoa central aqui dessa mensagem, desse texto, toda a Bíblia é sempre Jesus, mas da pregação hoje, quero mostrar como Jesus, ele trata de Pedro e os discípulos. E a primeira coisa que nós lemos aqui é que ao romper do dia, Jesus estava na praia. Jesus não desiste de nós. Pedro está na praia, foi pescar, mas Jesus foi atrás deles. Jesus está sempre atrás de você. Se você, porventura, tiver um mínimo de desânimo, um mínimo de tristeza, ou recuar, ou pelo menos diminuir o seu ritmo, acredite, dê uma olhada para trás, porque Jesus vai estar olhando para você, dando um sorriso, dizendo: estou aqui. Amém ou não amém? Você podia aplaudir o Senhor por essa verdade tão boa, tão agradável de ouvir, pelo menos soa muito bem aos meus ouvidos. E Jesus, ele vai, a partir desse texto, como disse, foi uma pérola que o Senhor me fez ver, de um detalhe simples aqui, vou mostrar para vocês, que Jesus, ele vai, a partir desse momento, reconstruir os fatos, a história dos discípulos, dele com os discípulos, de uma forma homeopática. Aos poucos, Jesus vai reconstruir. Como, pastor? Vou dizer. Eles estão aonde? O cenário é pesca e os discípulos. Jesus na praia. Esse é o cenário. A última vez que esse cenário tinha sido desenhado foi no chamado deles. E aí, Jesus aparece e fala assim: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão peixes. E assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Como eu disse, eu quero mostrar para vocês Jesus reconstruindo os fatos, a história que já tinha sido construída com eles. Jesus está reconstruindo na mente deles. E já que eles estão nesse cenário inicial, onde ele tinha chamado eles, nada melhor do que fazer o mesmo milagre. Lucas capítulo 5, está lá os discípulos, pelo menos os 3, Pedro, Tiago e João, e quando Jesus os chama, o que tinha acontecido? Não pescaram nada. O cenário repetiu. Jesus, ele está aqui reconstruindo o primeiro momento do primeiro encontro, do primeiro chamado. Já que eles criaram um cenário, eu vou reconstruir na memória deles o primeiro evento da minha vida com eles. Vai de novo. Lance-se à direita. E quando lançou, tanto peixe, que quando os peixes vieram, o que ativou na memória deles? A lembrança do primeiro encontro. Aí João brada: é o Senhor!
Irmãos, Jesus está reconstruindo os fatos. O primeiro encontro. Aqui, esse cenário agora está feito. Vamos para o próximo. Jesus está reconstruindo o cenário. Próximo. Eles saltaram em terra e viram ali umas brasas com peixe por cima. Mas não só tinha peixe. Havia também o quê? Pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Como disse, num detalhe pequeno me chama a atenção dessa mensagem, e foi exatamente nesse ponto aqui do versículo 9, porque aqui Jesus reconstrói mais um cenário. Se o primeiro cenário que Jesus reconstruiu foi a pesca maravilhosa, onde ele está lembrando do primeiro momento, o primeiro milagre e o chamado, Jesus dá uma avançada, Jesus avança, e agora o cenário é parecido com a multiplicação dos pães e peixes. Ele não multiplicou, mas os elementos eram o mesmo. E aqui estão os peixes, mas aqui também tem pão. Dois elementos que faz eles lembrar de que houve um tempo, um dia, que eles testemunharam um milagre. Neste exato momento, Jesus avança. O testemunho, esse momento da multiplicação dos pães e peixes, é mais ou menos no meio do ministério. Lá em Mateus capítulo 16, ali quando Jesus chama os discípulos e pergunta assim, depois da multiplicação, depois da segunda multiplicação, quem estão dizendo aí que eu sou? E aí foi quando Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele disse, uau, não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus que o revelou. Vocês estão aprovados na primeira fase. Já também tive a oportunidade de pregar nisso, das fases da nossa vida como discípulo. E a primeira fase é entender quem é Jesus. E ali eles entenderam quem é Jesus. Jesus é o Cristo. Neste momento aqui, Jesus está reconstruindo, relembrando. E no meio da caminhada, eles tinham lembrado de quem Jesus era. Pão e peixe. E o texto vai avançando. Texto seguinte, no versículo 12 e 13, nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Um novo cenário. Se no primeiro cenário era o cenário do início, da pesca, Jesus está juntando um quebra-cabeça na mente deles. Eu estava ontem na mesa do café, e café em família é maravilhoso. A gente sempre conversa muito. E ontem estávamos eu e a Soninha fazendo um inventário de 8 anos. A gente falou assim, amor, a gente fez uma faculdade e uma pós-graduação em testes e desafios, onde havia muito sofrimento e muita batalha. Eu penso que a gente já está acabando. São 8 anos. A gente vem lembrando de 2017 da nossa vida e puxando até o dia de hoje. E foi maravilhoso lembrar disso. Quando acabei de fazer isso, eu lembrei dessa mensagem que o Senhor tinha me dado durante a semana. Eu falei, uau. Porque Jesus, quando Ele quer, eu vou pontuar isso mais à frente, quando Ele quer nos retomar, Ele reconstrói dentro da nossa mente cenários que já vivemos com Ele. Primeiro encontro, meio do encontro, e agora, Ele partiu o pão. Partir do pão lembra o quê? Me ajudem aí, gente. A ceia. Ele partiu o pão. Ele agora sai do meio do ministério. E agora inserta um novo elemento. Partir do pão. O que ele está lembrando? Da última noite com eles. Eu estive com vocês no início. Estive no meio. Estive no final. Talvez a gente precisa de um banho de memória, de lembranças do que Deus já fez. No início, no meio e o que está fazendo agora. Aí, é mais um enxerto. Deu o pão a eles, naturalmente partiu o pão. Lembrou aquele momento. E depois de terem comido,
O que Jesus fez? Conversar com Pedro. Depois da ceia, aquela noite foi marcada pela ceia, mas pelo que mais? Foi marcada por Jesus sendo preso. E Jesus preso, para a vida de Pedro, foi marcado por uma negação que ele teve. Ele negou Jesus. O último, para fechar esta sequência de reconstrução de fatos, o último cenário é o cenário da negação. Neste cenário, tem Pedro negando o primeiro 3 vezes. E agora, tem Pedro conversando com Jesus, e por quantas vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Ele está reconstruindo o cenário. Eu estive com vocês no início, eu estive com vocês no meio, eu estive com vocês no final. E para Pedro, mais especial, bem no finalzinho. Você sabe por que Jesus reconstrói cenários, fatos dentro de nós? Você sabe por que ele repete feitos? Você sabe por que ele menciona promessas? Você sabe por que ele repete recomendações? Às vezes é um evento atípico, às vezes é um encontro com alguém, às vezes é uma pregação que vai lembrar a você algo que ele fez no início, algo que ele já fez no meio, algo que ele está fazendo mais recente. Ele provoca na sua mente um desencadear de eventos, de uma construção, para dar a você uma visão em perspectiva. A visão em perspectiva correta de quem ele é na sua vida, do que ele está fazendo na sua vida e de quem você é hoje. Porque às vezes buga a mente. Eu estava com o computador lá em casa, bugou, queimou a placa-mãe. Eu falei, meu Deus, a placa. Corre para um lado, corre para o outro. Rafael, me ajuda. Vê aí se é a placa-mãe mesmo, vê se não é a placa-filha. Era a placa-mãe. Eu falei, meu Deus, que gasto. Aí eu tinha um computador, um laptop velho, 15 anos. Será que vai funcionar? Vai que ele volta a funcionar. Senhor, faz ele funcionar. Preciso tanto de... Eu preciso as aulas, as mensagens. Ele falou, o pessoal antigamente precisava não, mas tá bom. Aí, estou lá. Funcionou! Aleluia! Aí estou usando ele. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Bugou também. Falei, meu Deus, estou refém desse negócio. Aí eu vou para o tablet, mas o tablet tem uma pessoa, uma parceria, que é a dona Sara. Ó, dona Sara, certo? É a dona Lorena. E ela passa lá, quer desenhar e quer brincar. Você sabe quando a gente buga, a gente retrocede? Bugou na mente de Pedro. O que ele foi para onde? Lá no início. Vou pescar. Mas ele estava com a informação de que Jesus tinha ressuscitado. Ele teve a experiência de ver Jesus ressurreto. Ele teve a experiência de ouvir a voz de Jesus falar assim, Pai, seja convosco. Mas ainda estava bugado. Irmãos, quando a gente buga, a gente fica bugado. Sabe o que Jesus faz? Ele reconstrói fatos. Ele reconstrói cenários. Ó, tive com você lá, rapaz. Eu te salvei, rapaz. Tu lembra o primeiro encontro? Tu lembra como tu era imundo, sujo, fedendo a pecado? Ninguém te aguentava. O céu não te aguentava não, rapaz. O diabo tá detonando você. Aí tu, é mesmo. Aí tu lembra. Quando tu lembrou, ele corre pro segundo cenário. Cara, comecei a trabalhar em você. Fui fazendo uma obra, fui te aperfeiçoando. Olha, foi tão lindo. E vai lembrando, daqui a pouco ele traz você para um outro cenário e vai mostrando para você um olhar em perspectiva de tudo que ele já fez, ele está fazendo e ainda vai fazer. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas ele não dá só a perspectiva correta, ele dá a convicção correta de quem você é. Porque quando buga, normalmente a gente bugado, a gente lembra de coisas que a gente fazia, às vezes nem é pecado, mas está um pouco se distanciando do propósito original. Você estava aqui, Pedro. Pedro, você estava aqui. Você voltou para cá. E por você estar aqui agora, eu preciso reconstruir os fatos. Não estou bugado. O que eu sou?
eu tenho que eu tenho que cear. É verdade, eu tenho que cear. Se eu creio. Você é bugado, você se desorienta. Ora, ler a Bíblia. A Bíblia. Tinha até esquecido que tem Bíblia, ler Bíblia. Então tá. Você é bugado. Você se desorienta. Você começa. Deus está construindo. Daqui a pouco. Aí vem o Senhor, faz o quê? Vai reconstruindo. Reconstrói, te dá um olhar em perspectiva e te dá convicção. Ele te chamou. Estou fazendo uma obra. Estou te conduzindo. Não se perde. Permaneça firme. Há algo de Deus para você. Essa é a mensagem de Deus para você. E quantas vezes o Senhor quer reconstruir cenários em nós, de tudo que Ele já fez, para resgatar essa convicção, para resgatar um olhar que você estava vendo diferente. Minha vida não dá certo. Minha vida não presta. Minha vida... Aí começa a lamentar. Aí você vai puxar só o que aconteceu de ruim. Aí vem Jesus, começa a construir os cenários das coisas boas. Pesca maravilhosa. Peixe, mais pão, multiplicação. Partir do pão. Todos os elementos de tudo que nós vivemos em 3 anos. Irmãos, para terminar essa conversa, Jesus termina com uma fala, convite. Não é nem um convite, uma convocação. Já foi convocado? Ser convocado é bom, né? Muito bom. É bom você ouvir um nome assim, fui convocado. A pessoa, teu nome aparecer lá na lista de aprovados. Tu fez lá, e aí fez o Enem. Cara, fiquei lá em cima. Fui convocado. Fez um concurso. Atenção, quem já fez concurso. Aí daqui a pouco aparece o nome. Fulano, passei. O Arthur estava empolgado. Vou contar o testemunho dele. Foi para a peneira de um time aí no Rio. Demorado, difícil. Cada jogo era uma loucura. 30 garotos. Iam só ficar 4. Ele passou. Aplauda o Senhor pela vida do Arthur. Está lá. Aí foi aprovado. Aí ontem recebeu primeira convocação. O nome listado para jogar para o Campeonato Carioca. Está lá, meio de campo. Ele plintou, pai, está aqui meu nome, eu vou jogar. Falei, você vai jogar. Deus quer trazer para você uma memória daquilo de quem você é. De que você está aprovado. De que você, da obra que Ele está fazendo. E aí, a palavra final é, siga-me. O siga-me tem um outro sentido. O siga-me arremete no início, mas é o fechamento de um ciclo inteiro. Preste atenção nisso. O siga-me estava aqui, pesca maravilhosa, um milagre. Viu Deus fazendo. E agora? Agora siga-me. Vou fazer vocês pescadores de homens. Começou a trabalhar neles. Começou um discipulado intenso. Tantos momentos maravilhosos. Para quê? Para no final ele repetir, siga-me. Dali para frente, o texto, as escrituras vai dizer como aconteceu. Em João, em Lucas também, menciona os discípulos com esse nome, discípulos. Sabe o que é discípulos? Seguidores. Quando inaugura Atos, quando ele fala assim, ficar em Jerusalém, até que você, revestido de poder, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E dá uma outra nomenclatura, que você também já ouviu falar, apóstolo. Qual a diferença de discípulo para apóstolo? Discípulo é seguidor, apóstolo é enviado. Você entendeu que você passou todas essas fases de construção com Deus. E agora você chegou aqui. E agora tem mais o quê? Tem uma outra coisa. Para Deus reconstruir tudo isso, para te levar, sabe para o quê? Para uma missão. Se Ele reconstrói os fatos, para ativar em você perspectiva, ativar em você convicção de quem você é, mas também é para ativar em você o teu chamado, uma missão. Porque Deus reconstrói, porque Jesus reconstrói fatos, porque Jesus me lembra o que Ele fez desde o início, e tento periodicamente,
de uma manutenção dele nisso. Periodicamente, há palavras que me chamam a atenção. É uma manutenção para lembrar dessa caminhada até um determinado momento que se fecha um ciclo e nasce um outro ciclo, e nesse ciclo você é enviado. Eu disse aqui na aula que o ponto mais alto da vida cristã é ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus é ter o caráter dele. Mas ser parecido com Jesus é se doar e ser enviado também como o Pai o enviou. O último ato desse encontro, desse momento, é dar a Ele não só uma missão, mas sabe o quê? Uma razão de existir. Convicção, perspectiva e uma razão de existir. Por que eu estou... Quando se fala de uma razão, é um porquê. Porque é uma motivação para você viver. Por que eu acordo de manhã? Não é para ir pescar, Pedro. Pescar faz bem, ok. Vai fazer parte da sua rotina. Você ir para um transporte escolar, faz parte da minha rotina. Eu pegar, fazer compras, cuidar da casa e ter meu lazer e tantas coisas. Tudo isso faz parte da sua pesca, Heber. Sendo que há uma razão maior, tem perspectiva, você tem convicção de quem você é, mas há uma razão maior de tudo para você viver. Sabe qual é a razão que você tem, Heber? Você sabe qual é o seu propósito? Eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu gosto muito de pensar para mim e conversar sobre isso. Eu coloquei adesivos aqui na igreja. Você tem aí propósito da igreja, missão da igreja, que reflete exatamente o seu propósito e a sua missão. Por quê? Qual a razão? Pelo menos eu listo, baseado na Bíblia, de que o meu propósito é adorar a Deus e servir os meus irmãos. E a minha missão? Ganhar vidas para Jesus. Isso tudo aqui é a razão de eu existir. É o meu plano de fundo. Eu estou fazendo coisas, eu estou indo para lá, indo para cá, mas o plano de fundo, a música de fundo está tocando. Em nome de Jesus. Se Deus hoje está reconstruindo em você os fatos, te lembrando de tudo que Ele já fez na sua vida desde o início, sabe para quê? Para a música de fundo não ser desligada. Porque tem horas que as pressões da vida tiram a música de fundo. Tu está fazendo um trabalho, está fazendo uma coisa, está fazendo outra, e vem projeto e faz aquilo, e some isso, e pede uma coisa. Daqui a pouco some o quê? A música de fundo. Cadê a música de fundo, Heber? Não está tocando, não. Ih, desligou sem querer. Liga de novo. A palavra de Deus para você hoje é: liga a música de fundo. Olhe em perspectiva, gere a convicção de quem você é e tenha essa razão do porquê você está nessa terra. Porque se você tendo isso, aí sim, aqui ó, tem a música de fundo, tá ligada a música de fundo? Tá ligada? Amém? Sua música de fundo tá ligada? Tá à altura o suficiente para você ouvir? Agora sim, aqui você faça o que você, viva a vida. Case, construa sua família, faça o que você, qualquer projeto, mas desde que a música de fundo esteja tocando. Porque quando ela baixa, some, o Senhor não vai desistir de você. Vai atrás de você. Vai te levar lá no início. Heber, rapaz, eu dei um trabalho, cara. Te chamei, fui te conduzindo. Levei a momentos extraordinários, experiências. Estive aqui com você. Fechamos, encerramos um ciclo. Coloquei você no novo ciclo de envio. É a razão de você viver. Eu mostrei um cenário de ponta a ponta. Fui construindo cenários para você não perder a música de fundo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria até uma música de fundo aqui. Cadê? Vem cá, Mateus. É até bom. A música de fundo faz bem. A música de fundo sua é a razão de você existir. Não deixe que as pressões, as preocupações da vida pressione tanto a ponto de drenar, tirar, arrancar de você essa razão de quem você é, essa convicção de quem você é e a razão de você estar aqui. Quem sabe da razão, do motivo de estar aqui
serve, multiplica, sempre está pronto. É alguém que a vida está fluindo através dessa pessoa. Se para, aonde ela estiver, você para num lugar. Não há, o mundo, não sei como se acontece com você. Comigo acontece. Toda a fila de banco, hoje não tem mais, mas quando tinha, toda a fila de banco, de mercado, não sei o que, esse governo, a vida está ruim, está quente, horrível, odeio. Como tem gente lamuriando na vida. Quem tem a razão e a música de fundo, está sorrindo por dentro. Tem gente reclamando de tudo. Você vê um lá, outro lá, gente brigando, e você está como? Está debaixo de um propósito, de uma razão de existir. Você tem aflições como essas pessoas, mas ela não sufoca a sua fé, ela não faz você se perder. O Pedro viu Jesus ressurreto, isso me chamou a atenção demais. Puxa, Pedro, você até cantou, a morte não parou, Jesus ressuscitou. Tu estava cantando lá, Pedro, um cultaço lá no cenáculo, 11 discípulos cultuando, adorando, teve até pregação, de um ponto só: Pai seja convosco. Você teve todo mundo. Aí daqui a pouco Pedro, tá bom, vou pescar. Jesus tem paciência, ele foi atrás de Pedro, ele aproveitou. É isso que ele faz com a gente. Ele aproveitou o declínio de Pedro. O cenário era Jesus olhou assim, Deus olhou, o Espírito Santo olha, o cenário está favorável, vamos incrementar o cenário. Já que ele foi pescar, vamos criar aqui o cenário da primeira pesca. Vamos aí, não deixa peixe vir não, peixe, não vai ninguém, some do mar por enquanto. Aí sumiu. Aí Jesus dá ordem, joga direito, peixe, pode voltar todo mundo. Aí voltou. Aí é o Senhor, cenário montado. Aí Jesus criou outro cenário. A primeira coisa que ele tinha perguntado na praia: alguém tem peixe aí? Eles nem tinham pensado que era Jesus. Ou seja, se ele pergunta, significa que não tinha peixe ali. Jesus multiplicou do zero, do nada, não tinha peixe. Daqui a pouco, quando eles voltaram, já tinham peixe. Eles voltaram com peixe. Nem tinha chegado ainda na praia com os peixes, mas quando eles chegaram lá, tinha peixe assado. Você entende que Jesus multiplicou do zero? Como é a multiplicação? Conta aí, fala aí para mim a lógica aí. 0 vezes 0 é o quê? Ou multiplicado por outro número é o quê? 0. Na conta de Jesus é diferente. Apareceu um peixe, ele colocou um pão, lembrou um outro cenário. Ele é criativo, é até um pouco bem-humorado os cenários que Jesus cria, só para lembrar a gente: olha, rapaz, eu tenho contigo uma coisa. Cria aí essa convicção. Vamos dar uma apurada aí. Parte o pão. Quando parte o pão, no dia anterior tinha feito isso. 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí, nesse dia, quando eles estavam já suspeitando algo diferente, o coração ardeu. Aí eles Jesus vai e parte o pão. Quando parte o pão, os olhos são abertos. Jesus gosta de partir o pão. Talvez aqui, quando partir o pão e a gente cear, seja um cenário para você lembrar que Ele te salvou, que Ele te chamou, porque já já Ele precisa passar você por um novo ciclo. Esse ciclo, ele se completa, faz parte dos ciclos que você viveu, mas este é importante, porque quando você tem a razão da sua vida, você tem já a convicção de quem você é, resgatada, amém. Agora eu preciso dar a razão, o porquê de você viver. Aí diz respeito muito à sua missão. E aí, quando está completo, aí sim os céus estão aplaudindo, os céus estão alegres, você está devidamente alinhado. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Eu queria orar de verdade. Isso pode ligar, Luiz David, porque essa oração, poucas vezes eu tenho feito orações chamando pessoas, mas hoje eu quero chamar. Essa mensagem veio para mim num devocional, num encontro com Deus. Deus ministrou tanto ao meu coração.
me recompôs em alguma dessas fases aqui. Ele criou um cenário e falou: olha aqui, mexeu tanto comigo. E eu me rendi, dobrei os meus joelhos e agradeci: Senhor, obrigado. Eu tenho uma razão de viver. Eu tenho um motivo muito forte para viver. E esse motivo, essa razão vai delinear decisões da minha vida. Vai estar tudo sempre em torno dele. Talvez você voltou para a praia. Foi um esgotamento emocional. Foi batalhas da vida. Você começou a declinar. Talvez nem chegou na praia, mas você está no caminho. No texto anterior, Jesus pegou os discípulos, 2 discípulos no caminho. Esse Jesus deixou ir até o fim, na praia. Com os olhos fechados, eu quero convidar você, que enquanto eu estou pregando, Ele está reconstruindo fatos dentro da sua memória, para fortalecer a convicção de quem você é, e para te dar uma perspectiva atualizada, um olhar mais clínico, um olhar mais preciso, um olhar mais substancial, e que se diluiu de alguma forma. Isso está acontecendo agora com você? Vamos orar aqui junto. Vem aqui à frente. Você falou: Deus me pegou, eu sou esse Pedro. Está tendo agora uma conversa, como aconteceu de Pedro. Jesus falou com todos, mas com Pedro tinha que ser algo muito particular. Muito ele, só você, Pedro. Ninguém sabe nada. Essa conversa só eu e você. Vem cá, Pedro. Vem cá, você é o Pedro hoje. Vem cá, vem cá. Jesus está conversando com você. Vem cá rapidinho, vem cá, vem cá. Vem ao altar enquanto a gente canta. Vem adorar. Se prostre, se adore. Se quiser deitar, deite. Mas comece a sentir agora a presença curadora, que reposiciona, que coloca você mais uma vez diante de uma razão, e o fundo musical vai voltar. Você está resgatado agora. Você não vai voltar para uma praia. Você não é um pescador de peixes. Você é um pescador de homens. Há um chamado, há uma razão, há uma convicção, há uma perspectiva. Deus estará aqui, o Espírito estará aqui. Aleluia.